aqui na nossa live Gonzaguear mais uma vez. E ela vem bem especial novamente com Reginaldo Silva, o seu Reginaldo. Nós vamos falar também da segunda dose, da segunda matéria sobre as fake news na vida de seu Luiz. Ele acabou de entrar aqui, nós vamos convidá-lo para poder iniciar. Um abraço para Renato, professor Wilson Serain, que está sempre aqui nos assistindo. Olá, Reginaldo. Vira a câmera. Olha aí. Isso. Olá, Rafael. Olá, tá me escutando? Estamos no ar já? Já. Não, não me diga, rapaz. Como é bonito, como é bom. Já tem muita gente assistindo. Tem pessoal de Teresina. A EDS Studios está nos assistindo, ó. Inicialmente, já que você falou em Teresina, eu quero mandar um abraço para o povo de Teresina, o povo do Piauí. Porque ontem à noite, o Piauí estava no vermelho. Estou falando em relação ao Corolla. E hoje à noite, já meio-dia, no Jornal do Meio-Dia, o Piauí já está fora do vermelho. Isso para nós é importante. Eu fiquei muito feliz, porque eu torço pelo povo do Piauí. É um povo que se tornou amigo de Luiz Gonzaga, muito amigo, e é amigo nosso. E para isso, a minha máscara... Professor, tá aí, Rafael. A gente gostou da sua máscara. É Santa... Leia aí, Santa Luzia, não é Santa Luísa, não. Tá vendo? Tô vendo. É Santa Luzia, foi da procissão da festa de Santa Luzia, dia 13 de dezembro de 2020, os 108 anos de nascimento de seu Luiz. E eu estou homenageando o povo do Piauí. Se tivesse muita gente aqui, a gente mandaria uma salva de palmas. Mas, como só tem eu e a diretora desse evento, que é Mel, eu estou mandando um abraço, um forte abraço, com muito carinho. Um abraço fraterno. Mas como eu estou sozinho aqui no estúdio e a Mel está me auxiliando, eu vou tirar a máscara. Pergunte ao professor Wilson se eu posso tirar. Santa Luzia aqui, ó. Professor, dê Santa Luzia. Aí. Mandar um abraço, Reginaldo, para nossos amigos, o Gilvan Salles, o Edilson Gonzaga de Gravatá, o Ronald e o Kidalmi Dantas, que também está nos assistindo. Muita gente legal aqui nos assistindo. O César de Toritama, a mãe dele foi operada agora. Isso. Isso. Reginaldo Nascimento, lá de Fortaleza. Eita! Alcimar Monteiro, lá de Recife. Alcimar Monteiro, de Recife, está ligado em nós. Tá bonito, rapaz. Era um mistério para tirar a massa. Rafael, oi. Esse abraço também vai para o padre Wellington, lá de Roma. O padre Wellington foi uma figura muito importante para nós na gravação do CD Luiz Gonzaga em alemão. O padre Wellington foi quem nos trouxe, estou dizendo nos, a mim, ao professor Wilson que trouxe, foi o padre Wellington que trouxe o Frei Adolfo, um cantor, um frade alemão,
que cantou muito bem nesse CD produzido por EDS Studio e lá pelo estúdio de Roraima, em Teresina. EDS Studio é aqui em Juazeiro, onde eu estou, de onde estamos transmitindo. E o padre Wellington hoje está em Roma. Ele veio para o lançamento do CD, mas hoje ele trabalha em Roma. E ele me disse hoje, estou ligado novamente. E para nós, Rafael, é um motivo de muita alegria a gente saber que tem um padre, tem uma autoridade lá em Roma assistindo a nossa live. O Wilson Neto. De eu entrar aqui na live, eu estava vendo um comentário do Papa hoje sobre os brasileiros e eu achei muito humorístico. Ele falou em você? Disse que os brasileiros não têm salvação, só pensam em cachaça. Que legal, rapaz, mas é fake news ou é fato? Não, é verdade. De Portugal, eu quero aproveitar o ensejo e mandar um abraço para o Wilson Neto. Está em Portugal, ele é filho do meu amigo, meu irmão, professor Wilson Seraini. O Wilson Neto, quando eu mando o convite para ele, antes dele receber, ele já liga para mim para agradecer. É incrível a rapidez daqui para lá, para Portugal. E o Wilson Neto está fazendo o mestrado, ele já é advogado, 20 e poucos anos. Já é advogado e está fazendo mestrado em Portugal. Ele é da nossa colônia gonzaguiana do Piauí. E também a Sarinha. Sara é desse tamanho. Sara, Sofia são irmãs, minhas amiguinhas. Sarinha tem 5 anos, a Sofia já fez 8 anos. São filhos do meu amigo Gugu e da Sandra. Moram em Portugal também. E mantêm contatos comigo. De vez em quando elas pedem para o pai ligar para mim que querem falar comigo. E aqui do Brasil eu não sei a quem falta agradecer. Que todo o povo que participou da live passada nos emocionou. Eu tentei encerrar com uma música, mas enganchou. Quero que me desculpem. Geralmente a gente engasga quando esquece. Não, eu não esqueci. Foi a emoção. Uma emoção muito grande, muito forte. Essa turma que estava conosco, essa turma que acompanha o nosso trabalho, esses gonzaguianos fortes, que se eu citar o nome de um, tem que citar o nome de todos. Pois deixa eu falar do o nome de uma pessoa que está nos assistindo, que entrou agora, é homenagear todos esses gonzaguianos, que é a Rosinha Gonzaga, que acabou de entrar, está nos assistindo. Isso aí está dizendo tudo, né? E os outros... Olha, Fátima Marculino... Deixa a gente Fátima Marculino... certo. Não quero falar agora de fake news, mas de um assunto que está sendo divulgado hoje, que é o Dia do Sanfoneiro. E eu vejo que a homenagem à Sivuca, mas também a todos os sanfoneiros, você vai falar um pouco. Luiz Gonzaga, Luiz Gonzaga era o sanfoneiro mestre que deu origem a esse estilo. Porém, ele era mais do que um sanfoneiro, né? Mas eu quero também homenagear esse dia ao professor Wilson Seraini, a você e a Teresina, pela procissão das sanfonas, que também tem origem a esse dia, né? Porque lá se tem todos os sanfoneiros do Piauí, e que não sei se do Brasil, mas que também homenageiam esse ícone que é o sanfoneiro. Posso falar? Pode. Seja bem-vinda, Rosinha, professor Wilson e todos que já estão conosco. Preste atenção.
homenagear o sanfoneiro é uma coisa assim que deixa dúvida na gente, porque são poucos os sanfoneiros do Brasil. Esses sim são homenageados, queiram receber a nossa homenagem. Eu não homenageio de um modo geral, porque esses que vêm de 40, 50 anos para cá deixaram de ser sanfoneiros. Tem outro nome, é tecladista. E eu não homenageio o tecladista no lugar de um sanfoneiro. Eu não tiro o prestígio de um sanfoneiro para dar um tecladista que se torna um oportunista do nome. O que eu quero dizer e mostrar a vocês é o que a gente vê por aí, como um rapaz que foi para São Paulo e fez um concurso, participou e chegou em casa dizendo que era músico. O pai perguntou: você toca o quê, meu filho? Eu toco sanfona, eu sou sanfoneiro. Ah, então me mostre, vai buscar seu instrumento. Aí ele trouxe. Quando o pai olhou, ele estava tocando com a mão só. Aí o pai simplesmente foi lá na cozinha, pegou uma faca, veio e abriu o fole em duas bandas. Papai, o senhor está estragando o meu instrumento. Só você não está tocando? Ah, você é tecladista, você é um tecladista. Você devia ter comprado um piano. Porque sanfoneiro toca com as duas mãos. Eu fico triste quando eu vejo gente se apresentando e tocando com a mão só. Isso danifica a honra dos sanfoneiros do Brasil. O fato de dizer que em nome de Sivuca estão homenageando os sanfoneiros, eu concordo. Agora, quem são os sanfoneiros? Lá na procissão das sanfonas, é um movimento maravilhoso. Agora, no palco, na televisão, de qualquer lugar que precisa-se de um sanfoneiro, quando ele entra tocando com as duas mãos, isso é lindo, isso é importante. E nós temos gente jovem por aí tocando com as duas mãos. Mas a maioria, mais de 60% de sanfoneiros de 50 anos para cá está tocando com a mão só. Então eu não abraço, eu não homenageio, Rafael. Queira me desculpar a minha seriedade, mas é triste. A gente que viu... Olha, a primeira vez que eu vi seu Luiz tocando a sanfona foi em 1966. Eu morava em Goiuerê, no estado do Paraná. Os paranaenses que estão me ouvindo podem confirmar que foi lá no auditório do Salão Paroquial, na paróquia de Goiuerê, no estado do Paraná. Eu vi seu Luiz. Sim, nunca seu Luiz tocou com a mão só. E uma pessoa disse agora recentemente, uma pessoa veio dizer a mim que um sanfoneiro aqui, nosso, conhecido nosso, disse que aprendeu a tocar uma música só na baixaria. Não, seu Luiz nunca tocou só na baixaria, que isso é assunto novo, é coisa nova, que estão lançando agora. Tocar uma música nos teclados e a outra música na baixaria. Isso é coisa nova. E o rapaz disse: não, eu aprendi com Luiz Gonzaga. Não, seu Luiz não ensinou isso, não. Até porque seu Luiz não ensinou besteira a ninguém. Obrigado, Rafael, pela notícia. Muito bom, um momento ótimo para a gente fazer essa homenagem. Procissão das Sanfonas todos os anos. E para isso você viu, não é? Aqui é em dezembro. Tem sanfoneiro também. Quando termina a missa, os sanfoneiros todos vão para a calçada da igreja para tocar sanfona. Pronto. Com você. Olha, agora, após a nossa live, eu vou postar um vídeo que é sobre a Expo Crato, que é um evento aqui na cidade do Crato. E esse vídeo relembra um dos maiores eventos, para mim, na minha concepção, de história, que é um evento que pouco se fala na história do Gonzaga e na história dos outros homenageados,
que é o evento de 1987, aonde se reuniu, a convite de Padre Antônio Vieira, os 4 heróis do ciclo do jumento, que foram José Clementino, Padre Antônio Vieira, Luiz Gonzaga e Patativa do Assaré. Eu queria que você falasse um pouco, eu sei que você foi amigo dos 4, e eu sei também que você foi amigo da pessoa que homenageou eles, que foi Pedro Bandeira. Mandar um abraço para Paulo Vanderlei e Joquinha Gonzaga, que estão nos assistindo. Olha, esse evento foi quando o padre Antônio Vieira distribuiu o título, um diploma do Clube Internacional do Jumento. Se a gente sair por aí e falar no Padre Vieira, essa turma que trabalha com a gente na escola não conheceu, claro. Mas o Padre Antônio Vieira tem uma importância muito grande na obra de seu Luiz. O Padre Antônio Vieira começou aqui em Pernambuco, na Mafisa, fechando os frigoríficos que matava jumento para fazer carne de charque. Ele fechou aqui de Mafisa, de Belo Jardim, Pernambuco. Fechou mesmo. Encrencou e fechou. O outro grande frigorífico foi em Salvador. E o outro maior ainda foi em São Paulo. Quem está nos assistindo, esses três... deixa eu só te interromper, é a Desi Clementino. Valdeci Clementino, meu cheiro, Val. Falo já com você. Então, o padre Antônio Vieira fechou os 3 principais frigoríficos do Brasil. Brasil parou de matar jumento para fazer carne de charque e mandar para o exterior. Foi para onde? Para a Inglaterra. Lá tinha um grande frigorífico. Não foi brigando, não. Dá a entender que foi brigando? Não. Na Inglaterra não foi brigando, porque lá ele fundou e deixou fundado o Clube do Jumento. E nesse dia, Rafael, que você está falando, eu estou lembrando aqui, botando a cabeça para funcionar, e lembrando que ele distribuiu um convite. E esse convite, não foi um convite, um diploma do clube, o Clube Internacional do Jumento, na Inglaterra. E o outro frigorífico grande que ele fechou foi em Tóquio, foi no Japão. Então, os principais frigoríficos fechando, claro que os outros foram fechando tudo. Eu fui um dos diretores do Festival Nacional de Jericos, na cidade de Panelas, no agreste de Pernambuco. E lá, eu ia todo ano para a festa, eu recebia, eu e o prefeito e toda a organização, a gente recebia telegramas, mensagens de Jerusalém. Porque para alguma pessoa que não conhece, fica sabendo que os 2 lugares, as 2 regiões que mais tinha jumento era o Nordeste e lá em Jerusalém. Recebemos muitas homenagens que eles sabiam da nossa festa, Festival Nacional de Jericos. O seu irmão está na live, Luizinho, e as suas sobrinhas. Ih, rapaz, tá entrando parente meu também, Rafael. Meu irmão Luizinho, professor Luizinho, em Arapiraca, Alagoas. Lucielma, Lucineide, minhas sobrinhas, e Edielma, estão lá em Delmiro Gouveia e Maceió. Também, olha, vendo você, Rafael. Um cheiro para elas. Veja só, a importância, você entendeu que o padre Antônio Vieira, ele não só foi escritor, ele não foi poeta. Agora eu posso dizer isso. Mas Patativa do Assaré me pediu para eu jurar que nunca diria isso a ninguém. Que o padre Antônio Vieira não era poeta.
os versos, as poesias que o Padre Antônio lançou nos livros, foi Patativa que fez para ele. Até uma carta que Padre Antônio Vieira tinha, foi Patativa que mandou. Disse, Patativa, e ele não respondeu a sua carta? Disse, né, eu mandei as duas. Noélia também. Minha irmã Noélia, em Alagoas, Delmiro Gouveia, tá mandando um abraço para você também, Rafael, ó, tá dividindo. Então veja só, a importância do Padre Antônio Vieira. E aqui, quem fez esse levantamento do Padre Antônio Vieira a nível de país foi nada mais, nada menos do que Luiz Gonzaga e Zé Clementino. Se juntaram um compositor e o outro cantor. E sanfoneiro foi quem cantou as músicas, sempre citando nas músicas dele o Padre Antônio Vieira. Padre Vieira falou que o jumento é nosso irmão. Para que homenagem maior do que essa, não é? E falando em Zé Clementino, deixa eu pegar o bigu nessa tese e dizer a você em relação a uma fake news. O povo disse e continua dizendo. Eu só quero desmanchar isso para quem está nos ouvindo. De uma briga, uma incompatibilidade que houve entre Luiz Gonzaga e Roberto Carlos. Reginaldo. Não existiu. Repete só isso aí, sobre a briga do Roberto Carlos com Luiz Gonzaga, que travou um pouquinho. Vá, repita. Certo. A primeira dose de fake news foi no dia 5. Agora é a segunda dose. Então isso vale entrar agora. O Brasil inteiro fala sobre essa briga e essa inimizade que houve entre Roberto Carlos e Luiz Gonzaga, porque em 1976, final de 75, em março de 76, seu Luiz gravou Shot dos Cabeludos, do nosso querido Zé Clementino de Vaz Alegre, o esposo de Valdeci Clementino, que está aqui presente assistindo a gente. Meu abraço, Valdeci. Então, em 76 foi o lançamento de Shot dos Cabeludos. E o Shot dos Cabeludos todo mundo conhece. Shot dos Cabeludos, entendeu? Calça justa, bem cintada, costeleta bem cortada, salto alto e fivelão, caba do cabelo grande, cinturinha de pilão, calça justa bem cintada, costeleta bem pintada, salto alto e fivelão, caba que usa pulseira, no pescoço um medalhão, caba com esse jeitinho, no sertão do meu padrinho, caba assim não tem vez não, não tem vez não. Então, foi Zé Clementino que fez, foi um sucesso na carreira de seu Luiz, foi um presente para nós brasileiros. E até aqueles que usavam essas coisas não se incomodaram não, mas tem muita gente que houve uma incompatibilidade, houve uma briga entre Luiz Gonzaga e Roberto Carlos. Veja só. Reginaldo, isso é fato ou é fake? Hein? Pronto. Você chegou no ponto que a Rosinha está dizendo aqui várias vezes que isso não aconteceu. É porque o Reginaldo ele demora um pouco a contar a história, mas é fake. Você ia fazer a pergunta aí e realmente é fake news. Isso é fato ou é fake? A briga, não é verdade? É fake. É fake. É fake news. E o comprovante disso aí, que o sucesso do Shot dos Cabeludos foi em 76. Procurem. Pessoal, procurem nas redes sociais o especial Roberto Carlos de 1977. Tem Roberto Carlos cantando um pupurri de 4 refrões, inclusive Asa Branca.
Como é que ele ia cantar um ano, menos de um ano depois, ou um ano depois, ele ia cantar o refrão da Asa Branca, que era uma música muito importante da carreira de seu Luiz. Que com ele cantando esse refrão, ele estava homenageando Luiz Gonzaga. Como era que ele iria prestar essa homenagem se eles estavam brigados? Não existia. Era uma pergunta. Perguntaram se com o Jackson do Pandeiro houve atrito. Não. Com Jackson do Pandeiro, não, assim. Não, porque Jackson considerava seu Luiz o rei. Era muito importante para seu Luiz. Estão perguntando aqui, a Mel, se houve atrito de seu Luiz com Jackson do Pandeiro. Não tem nada registrado sobre esse atrito, não. Agora, como eu estava falando de Roberto Carlos, é muito fácil. Nos anos 90, no primeiro semestre dos anos 90, Roberto Carlos gravou com Dominguinhos Fazenda. Na Fazenda é uma música linda, Roberto Carlos cantando, Dominguinhos tocando, e os dois apareceram em um especial de Roberto Carlos. E como é que houve briga? Não houve, então, se é fato, é fake, então é fake. Então, a curiosidade aqui, eu não sei, que só quem pode explicar é ela, né? Mas a Rosinha diz que tem visitas do Roberto Carlos, não sei se na casa dela, né? Lá no Rio de Janeiro. Mas então, só quem pode explicar é ela. Sim, mas só em ela dizer que tem visita de Roberto Carlos, se ela tem amizade com o povo de Roberto Carlos, não existe incompatibilidade, porque até os fãs ou parentes ficariam inimigos de Rosinha. Não. Outra coisa, já que Rosinha tem. Não foi o Roberto. Acho que foi o Jackson do Pandeiro que você comentou aí. Sim. Vai perguntar aqui se houve desentendimento entre Jackson e seu Luiz. Mas Jackson era uma pessoa muito simples. E Jackson pouco falava com as pessoas. Ele não tinha diálogo aberto com todo mundo. Não tem registro de briga, de incompatibilidade entre Luiz Gonzaga e Jackson. E já que falando em Rosinha, deixa eu... especial do Roberto Carlos, quem quiser encontrar, tem lá no Instagram da Rosinha. Ela disponibilizou agora, o Instagram dela é aberto. E você pode ir lá, inclusive pode seguir a Rosinha, que ela posta muita coisa legal também no Instagram da Rosinha Gonzaga. Então tá bom, tá resolvido. Então a gente está justificando e mostrando a prova, ou seja, o fato, que isso é fake a notícia da briga, mas é fato de que existiu consideração entre essas duas famílias. E falando em que Rosinha está presente... Você falou em Padre Antônio Vieira e Zé Clementino. Falei em Zé Clementino, fez a música do padre, que o padre Antônio... do Capim Novo... Eu sou do banco. Foram 16 músicas que seu Luiz gravou de Zé Clementino. Inclusive, o assunto passado é fisiologismo. O que é fisiologismo? Mas fisiologismo, que a gente falou, mas chegou no final e não terminamos. Que foi um exemplo que um professor famoso do país deu, que fizeram uma pergunta a ele. Aí ele deu um exemplo com a música Zé Clementino e Luiz Gonzaga. Aí ele disse, só que eu não sei quem fez primeiro. Se foi Luiz Gonzaga que fez a música ou foi Zé Clementino que fez a letra. Não, ali quando o Zé fazia tudo, que o Zé era completo. Zé Clementino era completo. E foi no assunto de fisiologismo, que a gente não terminou na live passada, Rafael. Então eu quero dizer que o Capim Novo é que a obra de seu Luiz, ela é inserida e é discutida em grandes padrões, nas universidades, nas grandes escolas, em grandes assuntos, que esse assunto do fisiologismo
foi um assunto político, que fizeram uma pergunta a esse professor famoso aqui do Brasil, pela CBN. Sabe, CBN é uma rádio importante internacionalmente falando, e ele disse, ele deu exemplo com a música que Zé Clementino fez, e seu Luiz cantou, Capinovo, que é a pedida dos coroas. Reginaldo, só fazer uma pergunta aqui, pedir o espaço a você. A Rosinha. Rosinha, se você puder responder por mensagem aí, mas quiser, o convite está aberto aqui para você entrar na hora que você quiser. Quando o seu site voltará ao ar? Porque a Rosinha tinha um site onde ela disponibilizou vários vídeos, inclusive tem um vídeo de Reginaldo junto com Dona Helena distribuindo cestas básicas ali no interior do Exu, né, Reginaldo? E eu queria saber da Rosinha quando se esse site vai voltar ao ar. Reginaldo, vamos falar agora de uma pessoa que pouco se fala e que é tão importante quanto Luiz Gonzaga, que é o Patativa do Assaré. Eu conheci Patativa no início do ano de 81. Justamente está com o quê? 40 anos, né? Que eu conheci Patativa do Assaré. E eu andava com o ônibus do Fumo do Bom, dormi lá na frente da casa dele. Eu dormia, claro, dentro do ônibus. Mas de manhã bateram na porta do ônibus: vovô tá chamando para tomar café. Aí eu abri a porta do ônibus, já fui entrando na casa dele, fui lá pra pia de lavar roupa, lá no quintal. Quando eu tô lá ensaboando as mãos, passando no rosto, o netinho dele disse: ei, vovô, o homem tá lavando a cara com o sabonete do cachorro. E isso marcou. E muita coisa existe. Eu gostaria muito de que uma live como essa, Rafael, fosse feita pelo pessoal de Assaré, para manter viva a memória de Patativa. Patativa foi um grande nome. Inicialmente, seu Luiz só gravou uma música de Patativa, que foi A Triste Partida, que fala no racismo, no preconceito, a ida do nordestino para São Paulo. E depois que Patativa tinha dado a música A Vaca, Estrela e Boi Fubá para seu Luiz. Aí Fagner chegou e disse: não, quem vai gravar sou eu. Só que a gravadora depois fez uma confusão danada e Patativa teve que entrar, porque a gravadora SA não quis autorizar. Mas ele já tinha gravado, o Fagner já tinha gravado. Aí Patativa disse: não, essa música já é da gravadora. Ele disse: não, eu dei a Gonzaga, ele não gravou. Aí depois que Raimundo Fagner, maior expressão vocal do Ceará, posso dizer isso, foi muito amigo de seu Luiz, gravaram juntos. Naquela exposição, Rosinha, aquela exposição que eu fiz lá em Brasília, ou no Rio de Janeiro, no Teatro Net Rio, e você esteve lá comigo, claro, e você, para mim, era a loira mais bonita que tinha lá no teatro, na exposição. O Fagner esteve lá. Foi muito bacana a chegada dele. Eu pedi a ele para autorizar a exposição daqueles 2 quadros, que eram os 2 discos que ele gravou com o seu Luiz. Nós tiramos fotografias. Depois, Rafael, a gente vai postar essas fotos. E foi lá, temos muita coisa importante daquele trabalho nosso. Aí foi quando seu Luiz, com a amizade que tinha com o Fagner e com Patativa do Assaré, seu Luiz resolveu gravar Vaca, Esteira e Boi Fubá. Então foi gravado pela primeira vez por Fagner
E a segunda vez pelo Fagner. Continuou regravando e seu Luiz gravou junto com Fagner em 64. Isso é importante a gente fazer lembrar essas coisas. Patativa do Assaré é uma figura muito importante. Breve eu estarei lançando um dedinho de prosa com as gravações que eu tenho com ele. Adinaldo pediu para que a gente prestasse essa homenagem à Patativa. Que o primeiro dedinho de prosa que eu lancei foi com Pedro Bandeira. E Pedro Bandeira nos fez uma surpresa muito grande, deixou a gente. E o outro dedinho de prosa... E é o próximo homenageado desse evento. Vamos falar do Pedro Bandeira. Ótimo. E o Edinaldo me sugeriu, Edinaldo é meu filho, diretor do EDS Estúdio, aqui onde eu estou transmitindo, é o pai da Mel, da Milena, do Luiz Eduardo, e é ele um dos grandes músicos do Cariri, e por que não dizer do interior do Ceará. E ele pediu para eu fazer essa homenagem à Patativa, fazendo o dedinho de prosa com as gravações que eu tenho das minhas conversas com Patativa do Assaré. Então é isso. Aproveitando o ensejo, Rafael, o tempo é pouco. Tu disse que eu falo muito, mas eu não tenho oportunidade em outro lugar. Me corrigiram aqui. Você não fala muito. Você Ô, Ronald, perdi aqui a palavra. Você contextualiza. Quase não sai. Contextualiza. Mas olha, eu quero aproveitar o ensejo, já que estamos aqui reunidos, e isso não é uma live não, isso é um bate-papo particular. Isso está sendo um bate-papo maravilhoso. O Ronald é lá de Santa Cruz do Capibaribe. Ele é enxerido assim mesmo, ele entra nos cantos. Mas é um gonzaguiano nato, o pai dele é um sanfoneiro muito bom, ele é zabumbeiro, já veio muitas vezes lá em Exu, entendeu? O irmão dele toca triângulo e o Ronald é gente nossa. Eu quero aproveitar o ensejo, senão eu esqueço. Você me disse que Rosinha falou a você sobre um livro sobre seu Luiz de Sulamita Vieira. Depois da nossa live, a Rosinha me procurou para falar sobre um assunto que a gente falou, que Luiz Gonzaga é acadêmico, é uma pessoa estudada por muita gente e virou tema também de muito mestrado, doutorado e teses de mestrado. E um desses trabalhos foi o livro da Sulamita. É Sulamita Vieira, é? Vieira. Isso. E ela me mostrou, eu comentei com o Reginaldo e eu acredito que você vai falar um pouco sobre esse assunto, é? Porque às vezes, quando eu digo por aí em rádio, em televisão, em palco mesmo, em palestras, que nós temos que manter viva a nossa ligação com Rosinha. É Rosinha e Daniel Gonzaga. São duas pessoas importantes no trabalho gonzaguiano e que pode ajudar a fazer muita coisa. Agora, você não pode sair por aí escrevendo qualquer coisa, lançando qualquer coisa, sem contar com eles. Porque eles são as únicas pessoas. Rosinha, filha. Daniel, neto. Então a gente tem que contar com eles. Quando pessoas tiverem dúvidas de algum assunto, procurem Rosinha. Entrem na rede social, procura. Rosinha é uma pessoa muito simpática, comunicativa, fala bem, fala muito bem. E Daniel Gonzaga trabalha com a gente desde ele adolescente, que eu conheço bem Daniel. Quantas vezes ele veio a Exu e em outros lugares, agora recentemente, nos 10 anos do programa A Hora do Rei do Baião, do professor Wilson Serrani, em Teresina, ele foi a Teresina. A festa da Asa Branca,
Nós fizemos também lançamento lá, escrito pelo professor Wilson Seraini, que eu não mostrei da vez passada. Minha artesão de Agrestina, Pernambuco, estava dando um abraço. Novamente, Reginaldo Silva, 12 anos com o Rei do Baião. Ouviu? Ouvi. E esse aqui, Cordéis Gonzaguianos. Tudo escrito pelo professor Wilson Seraini. Então, essa turma vive ligada. Vive ligada em tudo. As pessoas ligam. Olha, depois daquela live, uma pessoa entrou nas redes sociais falando comigo, dizendo como pode adquirir um exemplar desse. É só entrar na rede social e procurar o Wilson Seraini, que você encontra. Então, tratando-se, eu mostrei os livros, Eliakim, lá em Agrestina, uma cidade vizinha, Caruaru. Tá mandando um abraço. Um abraço. O Gilvan, que também do Instituto Museu Museu do Sertão. Do Sertão, que ele está entrando aqui no Instagram. Olha, esse museu foi ideia minha. Eu e Gilvan, eu passei um bocado de tempo lá, chama no Treme, que é lá do município de Madalena. E um local maravilhoso para a gente fazer uma grande homenagem a Luiz Gonzaga, trazer estudante, que o que tem na minha mente, Rafael, tem pessoas que às vezes dizem assim, ele é babão de estudante. Não, eu quero ajudar, e se a gente não ajudar a classe estudantil, vai ajudar quem, meu Deus? A gente tem que passar toda essa informação sobre Luiz Gonzaga para o estudante, principalmente. Eu disse na live passada que em 2013, 2014, 2015 e 2019 a obra de Luiz Gonzaga caiu no Enem. Em 2016 caiu no vestibular da URCA. 2017 caiu no vestibular da UES, a Universidade do Ceará. 2018 não caiu em vestibular. E o que é que a gente quer falar mais? Para o estudante, que é ele que vai levar isso lá para frente. O que falamos sobre o livro da professora Sulamita Vieira, existe um fato muito importante em relação a isso que eu falei de Rosinha. Entenda bem, ela soube que na TV Cultura de São Paulo tinha muita coisa de seu Luiz. E ela foi lá, mostraram a ela, mostraram, e ela passou muitas horas dentro de um quartinho do estúdio, vendo as imagens que existia lá na TV Cultura de São Paulo. Quando terminou de ver, ela perguntou, vocês vão me dar essas imagens? Eu disse, não. A gente só pode passar para a senhora. Ela se identificou, né, que vinha de Fortaleza, professora Sulamita Vieira, disse para que era aquele trabalho. Então ela foi e disse, nós só podemos passar para a senhora com a autorização da filha dele, de Luiz Gonzaga. O nome dela é Rosinha Gonzaga, do Rio de Janeiro. Ela, a professora Sulamita Vieira, veio de São Paulo para o Rio de Janeiro, conversou com Rosinha, disse para que era o material dela, e ela disse, sim, autorizo. Então ligue para eles, Rosinha. É para a TV Cultura de São Paulo, autorizando com aquela finalidade. E só que essas, Rosinha, você está me ouvindo? Só que essas imagens chegaram a mim através da professora Sulamita Vieira. Depois que ela fez o livro dela, depois que ela fez o lançamento, tudo, no final de tudo chegou nas minhas mãos. Então esse exemplo que eu estou dando é para as pessoas que querem
fazer besteira, construir besteira, coisa para usar o nome de Luiz Gonzaga para se auto-promover e vender, não, isso não. Tem que ser com autorização de Rosinha, Daniel Gonzaga, das pessoas competentes. O Museu do Gilvan, houve um caso muito sério. Eu fui lá, medi o terreno, desenhei junto com o Gilvan, eu disse, Gilvan, vamos construir aqui um museu, porque aqui é o sertão central do Ceará. Seu Luiz tem muita ligação com o Ceará. Com 3 meses, Gilvan me mandou as fotografias já do prédio levantado. Arranjou um jeito, arranjou outro e construiu. Vamos construir. Eu liguei para Daniel, dizendo, Daniel, vamos terminar isso aqui, e eu queria que você, quem sabe, né, se fosse possível, você e Rosinha viesse para cá para a inauguração desse museu. O nome do museu era Museu Luiz Gonzaga e o Sertão. Só que o que eu soube, eu não estava lá, que tivemos umas pessoas que ligaram para Gilvan, e Gilvan não teve como identificar quem era aquela pessoa que ligou e ficou chateado. Tudo isso, existe isso, posso dizer isso. Ficou chateado, não falou mais com ninguém e trocou o nome. Botou Instituto Museu do Sertão. Tirou o nome Luiz Gonzaga. Porque ele não tinha maldade. Ele não estava fazendo aquilo para ganhar dinheiro, não, porque ele tem que viver, ele é um político. Hoje ele é vice-prefeito de Madalena. Madalena foi a cidade que levou Luiz Gonzaga a convite do padre Gotardo, porque o vigário de Madalena, depois que o padre Gotardo saiu de lá, o vigário de Madalena pediu para o padre Gotardo levar seu Luiz para lá para fazer um show, para arrumar dinheiro para a paróquia. Então existe tudo isso. E o padre Gotardo foi vigário de lá. Quem foi o padre Gotardo? Quando o Papa vinha para Fortaleza, Dom Aloysio Lochardi, arcebispo de Fortaleza, ligou para ele e disse, reverendo, faça uma música para a gente receber o Santo Padre. Ele disse, eu só faço se for para Luiz Gonzaga cantar. E saiu aquela música linda. Saiu linda aquela música. De longe vieste pra estar no Nordeste do meu Ceará. Teu gesto tão nobre, no rico e no pobre, não se apagará. De amor peregrino, ao pastor divino, vieste adorar. Diante o teu povo, fervor todo novo, pra Deus mais amar. João Paulo II, de Deus grande graça, o povo te abraça, em ti vê Jesus, feliz te agradece por o visitares e a Cristo adorares na terra da luz. Que música linda! Então, esse museu é uma homenagem a Luiz Gonzaga, ao sertão, o médio sertão do Ceará, e ao padre Gotardo. Além de tudo isso que eu estou dizendo do padre Gotardo, a primeira transmissão, Rafael, da Rádio do Vaticano para o Brasil, quem era o locutor? O padre Gotardo, que ele morava lá em Portugal. Portugal não, como é? Em Roma. Ele morava em Roma. Os olhos de Reginaldo estão cheios d'água, eu entendo, porque em 2010 eu estive em Fortaleza com o Reginaldo e fomos juntos para a casa do padre Gotardo, aonde Reginaldo era recebido como um filho. Reginaldo fazendo massagens nas pernas do padre. As irmãs do padre recebiam o Reginaldo com o maior carinho. Eu tenho essa emoção também, porque eu conheci o padre Gotardo e sei também
tanto de importância que o padre teve na vida de Luiz Gonzaga, na visita do Papa João Paulo II. Hoje você vai ao museu em Exu, você vê lá a camisa pisoteada de Luiz Gonzaga, as fotos de Luiz Gonzaga com o Papa, mas tem ali a participação de Padre Gotardo. Isso, claro, que emociona, porque, olha, aquele negócio, Rafael, o que me entristece, quando nós criamos esse tema dessa conversa, a fake news na vida de seu Luiz, é porque eu acho triste uma pessoa que nem teve intimidade com o seu Luiz dizer, e minha vida toda foi tocar sanfona com o seu Luiz, com Luiz Gonzaga. Não, eu não conhecia essa pessoa. A minha convivência com o seu Luiz foi de 77 a 89. E essa pessoa que está dizendo isso aí, não é verdade. O outro disse, eu vivi 7 anos com ele, eu posso dizer isso. E eu liguei para um amigo desse sanfoneiro e disse, quais foram esses 7 anos? Que isso não existe. Eu fico triste com isso. É dizer, durante 10 anos, os últimos 10 anos de Gonzaga, eu que abria os shows dele. Quais? Que eu produzi 53 shows de seu Luiz. Foram mais. Mas eu precisei contar para dar uma informação importante e eu cheguei a 53. Menos de 53 não foi. Agora, mais de 53 foi, sim. Pode ter sido até 100. Mas no momento, eu lembrei dos 53. Mas a gente não pode um dia dizer uma coisa e outro dia dizer outra coisa. Então eu mantive os 53 shows durante esses 12 anos. De 77 a 89. E durante 10 anos eu nunca vi esse rapaz abrindo um show para seu Luiz. Só um comentário sobre 2 livros que a gente esqueceu de falar aqui, já que falamos dos livros do professor Wilson Serai, falar do livro do Rafael Lima, O Rei do Baião e a Princesa do Cariri, que é sobre as histórias de Luiz Gonzaga aqui no Crato, e do livro do Kidalmir Dantas, que fala do Luiz Gonzaga no Rio Grande do Norte. O professor Kidalmir, inclusive, nós estivemos juntos, trabalhamos juntos numa exposição que eu fiz em Limoeiro. E fizemos praticamente o lançamento desse livro. É um livro bacana e fala sobre isso aí. Então, seja bem-vindo, professor Kidalmir Dantas. Ele trabalhava na Petrobras, era quase dono da Petrobras lá em Mossoró. E quando aposentou, foi embora para a terra dele, que é na Paraíba. E ele, uma pessoa muito querida nossa, ele além de ser gonzaguiano, ele é cangaceiro. E ele faz parte do Cariri Cangaço, e eu quero mandar um abraço para Severo, que é o criador, o diretor desse evento, Cariri Cangaço. Eu e o professor Wilson Serai, a gente já participou muito do Cariri Cangaço. E esse livro de Kidalmir Dantas, hoje, o maior fuxiqueiro são as redes sociais. Se você quiser adquirir o livro de Kidalmir Dantas, Rafael Lima, que Rafael fez um livro, o Luiz Gonzaga e a Princesa do Cariri. E agora ele pensa em fazer um outro, é segredo. Eu já comecei a divulgar, é segredo, mas continua sendo segredo. Esses que eu mostrei do professor Wilson Serai, inclusive na vez passada eu não tinha mostrado, que é muito procurado para os estudantes, esse livro, A Festa da Asa Branca. É muito procurado. E eu gostaria de hoje fazer essa lembrança. Olha, tem um assunto
Tem um assunto, Peraí, Rafael. Reginaldo, por favor, eu quero ter que estar acabando o tempo. Ainda tem um tempinho. Não. Não, mas ainda tem um tempinho, não se preocupe. Só que eu queria falar, antes de você entrar no outro assunto, eu queria, já que você está emocionado, para a gente falar sobre outra pessoa que eu quero que você fale, que é uma pessoa maravilhosa, que eu conheci através de você também. No ano de 2010 também, conheci o Pato Gotar e conheci essa pessoa. E era uma estrela que brilhava só na humildade dela, que foi Mundica. Ah, sim. Mundica, a Rosinha conhece ela porque quando ela foi trabalhar na casa de seu Luiz, no Rio de Janeiro, foi em 1968. E Mundica tinha 18 anos. E Rosinha era menina. Posso dizer, Rosinha, que tu era menina? Ela está dizendo que a história está maravilhosa. Sim, mas eu posso dizer que já era menina? Em 68 tu era menina, né? Era desse tamanhinho? Aquela loirinha. No braço de seu Luiz. E Mundica, o carinho de Mundica, o amor de Mundica era Rosinha. Sandro, todos os meses, quando menos Mundica esperava, Sandro, filho de Rosinha, ligava para Mundica. Então esse contato de Mundica, Rosinha e Sandro era sempre, várias vezes por mês. Estou aproveitando aquela pergunta, Rafael, que ainda temos que confirmar, mas Rosinha, Mundica estava conosco no final da vida de seu Luiz. E eu quero, já que vamos encerrar, tem um assunto. Posso falar? Pode. Tem um assunto que famosos tem uma mania que deve acabar. E quando quer vender seus shows, que alguém diz, você canta a música de Luiz Gonzaga? Ele diz, Luiz Gonzaga já era. Tudo isso que nós estamos fazendo é para dizer que não era. Luiz Gonzaga é. E aquele negócio de dizer, Luiz Gonzaga, o rei do Nordeste, o Nordeste não teve rei. Que não existe diferença da música nordestina para a música brasileira, é uma só. Luiz Gonzaga foi rei do Baião e o Baião não teve origem. O Baião é da MPB, que para aqueles meninos, Gonzaguinha, Caetano, Gilberto Gil, Chico Buarque, Djavan, era uma turminha que se reuniam, eles se reuniam lá na Barra da Tijuca, na casa do pai, que se tornou de Ângela, a mãe de Daniel Gonzaga e de Fernanda. E que essas conversinhas, bate-papo, vai lá, vem cá, toma uma, terminou num casamento de Gonzaguinha, que foi o primeiro casamento dele com Ângela. E dali surgiu o assunto da MPB. Só que um deles, depois dessa reunião, disse assim, e como é que a gente vai começar? Para você ter ideia do que é a MPB e o que é a música de Luiz Gonzaga. Quando alguém disse assim, como é que a gente vai começar? A gente não tem força para nada. Nós somos estudantes, nós somos uma turma de jovens. Aí um vai e diz, vamos procurar o mestre. Mas isso para fundar a MPB, aquele movimento da música popular brasileira. Aí o outro disse, quem é o mestre? Que mestre? Luiz Gonzaga. Quando foram conversar com o seu Luiz disse, bom, eu já estou parando, já estou saindo dessa. Disse, não, velho, conversa foi essa. Não, velho, sem você a gente não sai do canto. Você tem que entrar com nós.
Para fundar a MPB, eu queria que esses rapazes e essas moças estivessem ouvindo a gente dizer isso. Para fundar a MPB, a música popular brasileira, convidaram Luiz Gonzaga, só começaram quando ele disse sim. E eu vou entrar como? Se você é o presidente de honra. Para que homenagem maior? E o primeiro festival da canção foi aonde apareceu Gonzagão e Gonzaguinha, onde eles cantaram aquela música maravilhosa que a gente conhece, Gonzagão e Gonzaguinha. Resultado, o Festival Nacional da Canção teve o seu progresso, foi grande, a música popular brasileira nunca desapareceu. Muita gente fica inventando nome de música, de gênero, mas isso não funciona, é passageiro. O que funciona é o clássico. E o que é clássico? É aquilo que fica. E o que foi que ficou? A obra de Luiz Gonzaga, Elvis Presley, Djavan, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Raul Seixas. Gente diz, Elvis Presley é internacional, e a música de Luiz Gonzaga é internacional. O que Mel hoje não dá para ela falar, Rafael? É? Se você quiser, eu falo. Quer falar sobre isso? Quanto tempo tem, Rafael? 5 minutos, é? Pode falar, dá tempo. Já passamos de 1 hora. Não, é que eu queria que ela falasse, já Não, que o pode assunto... falar. Eu falei em Elvis Presley, 10 minutos, e a pessoa diz, não, porque Elvis Presley não tem nada a ver com Luiz Gonzaga. Como é que não tem? Fala, Mel. Eu vou aparecer aqui só um pouquinho, rapidinho. Olá, Boa Mel, noite. tudo bom? Tudo bom? Então, gente, às vezes eu tenho esse debate com o vovô, que as pessoas às vezes falam de Luiz Gonzaga, mas não entendem a importância que ele tem para a música que existe hoje. E eu converso muito com ele fazendo esse comparativo. Porque o que aconteceu na música brasileira após Luiz Gonzaga? Vamos fazer uma análise e voltar lá para aquele tempo, para a década ali de 60, né, mais ou menos, quando começa a rádio. Como era que era a rádio? Era o pessoalzinho ouvindo música tranquila, sentadinho na rádio, aí batia palma, quando acabava, só. E era aquelas músicas mais lentas, mais romantizadas, mais calmas. Lá nos Estados Unidos, chega Elvis, jovem, com a voz considerada feia, vestimentas totalmente inusitadas, porque ele andava com os ternos brilhosos, uma coisa mais chamativa, e com um estilo de música muito agitado, totalmente diferente do que era naquela época. Da mesma forma, chega Luiz Gonzaga aqui no Brasil, em época semelhante, que também naquela época, para os radialistas, era considerado uma voz feia, tinha as vestimentas também consideradas estranhas, diferentes, e chega causando esse impacto de trazer um ritmo agitado e dançante para dentro da cultura, quebrando paradigmas totalmente. Então, da mesma forma que o Elvis quebra os paradigmas da música exterior, nos Estados Unidos, ali aquela parte, o Luiz Gonzaga estava fazendo o mesmo aqui no Brasil. Então, quando a gente escuta as músicas hoje, vai para uma festa, tá todo mundo dançando, tá todo mundo... Seja o estilo que for, isso começa a se originar graças a quem? A Luiz Gonzaga, que, de certa forma, abriu espaço para isso entrar na mídia, isso se tornar comercial, a dança se tornar comercial numa festa, que era o que não existia antes. Da mesma forma, o Elvis fez lá fora, trazendo aquele ritmo mais, o rock mais agitado, uma coisa mais agitada. Ou seja, hoje em dia a gente tem direito a ter uma festa de forró, de sertanejo, do que for, dançando e com toda essa abertura, programas de TV com pessoas dançando, cantando e tudo, graças à quebra de paradigmas que foi feita por Luiz Gonzaga, Elvis Presley, que em épocas semelhantes chegaram transformando as músicas das regiões e se tornaram clássico e mundial por conta disso. Eles são reis, não é à toa, porque eles realmente revolucionaram a música.
Pronto, é só isso. Eu vou passar agora para ele. Eu fiquei sem áudio. Rapaz, Não sei se eu... veja aí. Hein? Foi um exemplo que Mel deu e que ela disse a realidade dos fatos. Mel é uma menina. Reginaldo, eu tô sem áudio. Mas eu escutei tudo que a Mel falou. Não sei se você está me escutando. E maravilhoso. Muita gente aqui está assistindo, aplaudindo a Mel por ser uma pessoa jovem e ter essa riqueza que é você de inspirar ela também, né? Sim. Então, para a gente finalizar, eu comecei esse assunto com aquele negócio de dizer Luiz Gonzaga já era. Isso é fake news. Luiz Gonzaga é. E tem outra coisa que se diz, Luiz Gonzaga, rei do Nordeste. Não, não existe isso, já falei. É rei da música popular brasileira, ele é rei do Baião, só tem ele que recebeu esse título. Então tem outra coisa que eu quero falar. A personalidade de seu Luiz no Rio de Janeiro, para cantar como ele cantou, você sabe que antigamente a música que se ouvia tradicionalmente no Rio de Janeiro era o samba. E para isso foi muita coragem, podemos dizer assim, com todo respeito a seu Luiz, dizer a ousadia junto com a coragem dele e chegar no Rio de Janeiro e ele cantou: Ah, Rio de Janeiro, do meu São Sebastião, pare o samba 3 minutos pra eu cantar o meu baião. E ainda está cantando. Ele cantou naquela época, pra eu cantar o meu baião. Pare o samba 3 minutos pra eu cantar o meu baião. Qual foi um outro cantor que teve coragem de fazer isso? Não, não teve ninguém. Rafael, ainda tenho muito assunto para tratar, mas eu só volto a fazer live com você quando você disser que é 10 horas para conversar, porque 1 hora só não dá, não. Chegamos ao final. Reginaldo, olha, eu quero lhe agradecer, a gente está encerrando. Eu fiquei sem áudio, o áudio ficou bem baixinho, porque deu um problema aqui, mas eu ouvi tudo. Eu quero agradecer a Mel, a Rosinha está agradecendo a ela também. E dizendo que ela é linda, ó. É minha neta, Rosinha. Ela estava no Rio de Janeiro, lá no teatro, na exposição, comigo. A Mel esteve lá. Aliás, ela chegou depois que você esteve comigo. Foi, Mel? Ela não lhe conheceu, mas ela esteve lá, ela chegou depois. Pois um abraço, meu amigo. Muito obrigado, viu? Vamos encerrar, e a música que a gente encerrou naquele dia, que o Gogó não deixou, eu gostaria de encerrar agora para a gente não esquecer Exu. A terra do rei do Baião, nossa querida Exu. Quando Gonzaga chegava no Exu, naquela cadeira abraçava os amigos, olhando o açude, contava histórias dos espelhos das águas do Itamaragy, do espelho das águas do Itamaragy,